Oi, pessoal! Dando continuidade ao nosso assunto sobre técnicas para processamento de amostras que são utilizadas em análises toxicológicas, hoje nós vamos falar especificamente das técnicas de extração. Rapidamente, retomando aquilo que nós começamos a falar na aula passada, esse slide nos relembra por que é necessário processar as amostras antes que elas possam ser submetidas aos exames laboratoriais. Então, as amostras utilizadas em análises toxicológicas podem ser de diversas naturezas, incluindo amostras biológicas, amostras ambientais, alimentos, entre várias outras. Em contraste, existe disponível uma gama limitada de métodos analíticos utilizáveis para a identificação e/ou quantificação dos analitos de interesse. Tomando por base, por exemplo, a identificação de um antibiótico, a identificação do mesmo antibiótico, só para que a gente entenda essa lógica, pode ser feita em sangue de um paciente, urina de um paciente, leite, quando a gente pensa no uso de antibióticos veterinários, pode ser feita na carne bovina ou na carne do animal de corte, pode ser feita em comprimidos apreendidos, pode ser feita em tecidos de cadáveres. Então, a mesma análise que provavelmente num laboratório será realizada em apenas um equipamento utilizando a mesma técnica, vai ser feita para diferentes tipos de amostras. Assim, o processamento das amostras é essencial para garantir a correta aplicabilidade dessas amostras nas análises disponíveis. Então, existem características desejáveis e muitas vezes obrigatórias para que determinadas amostras sejam utilizadas em determinados equipamentos. E nem sempre as amostras que a gente recebe no laboratório atendem essas características. Então, o processamento tem como função adequar essas amostras aos testes laboratoriais que serão realizados. Retomando esse slide que nós mostramos na aula passada, aqui estão apresentadas algumas técnicas, algumas formas existentes para se processar essas amostras. Nós falamos de maneiras de desproteinizar as amostras, né? Se a gente lembrar, nós falamos de precipitação, nós falamos de ultrafiltração e nós falamos de diálise de equilíbrio. Além disso, nós falamos de hidrólise de conjugados e falamos de derivatização, que são reações que a gente utiliza para transformar as nossas moléculas em mais voláteis, mais termorresistentes, menos polares, com determinadas funções. Já hoje nós vamos focar em técnicas de extração e nós vamos falar hoje ao todo de 5 técnicas de extração de analitos. Essas técnicas elas são feitas com o objetivo de remover o analito de interesse da amostra e transferi-lo para um solvente mais adequado para a análise. Então vamos imaginar que eu quero investigar a presença de praguicidas em maçã, por exemplo. Eu não posso pegar a própria maçã e colocá-la num cromatógrafo, obviamente. Eu preciso, de alguma forma, preparar essa amostra. Uma das formas de se preparar essa amostra é fazer o processo de extração, que é basicamente pegar esses praguicidas que, porventura, estejam presentes nessa amostra e transferi-lo para um solvente no qual ele possa ser analisado com as técnicas laboratoriais que nós temos disponíveis. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de extração que levam em consideração as propriedades de partição, adsorção e volatilização. Apenas para ilustrar isso que acabamos de falar, eu apresento essa imagem que mostra várias amostras diferentes, com matrizes completamente diferentes, que vêm de origem muito distintas entre si, e todas elas, caso a gente precise analisar um determinado analito presente nelas, nós precisaríamos processá-la de forma que, ao final, nós obtivéssemos uma amostra que seja adequada para a realização das técnicas laboratoriais. Nós não falamos ainda sobre técnicas laboratoriais, e vai ser o nosso próximo assunto no comecinho de janeiro, mas
É importante dizer que muitas das técnicas que nós temos disponíveis em análises toxicológicas e que atendem às necessidades das nossas análises são técnicas muito rebuscadas. Então a gente tem as técnicas cromatográficas como o HPLC, nós temos a cromatografia gasosa, nós temos a espectrometria de absorção atômica, nós temos várias técnicas diferentes que têm maquinário muito rebuscado e ao mesmo tempo muito sensível. Dessa forma, nós não podemos utilizar amostras sujas, matrizes muito complexas, porque isso tanto vai gerar resultados pouco confiáveis, quanto também vai comprometer os equipamentos, as técnicas analíticas disponíveis. A extração é uma dessas formas de se melhorar a aplicabilidade dessas amostras, porque nós vamos estar literalmente tirando o analito de interesse da amostra e colocando ele em um solvente que seja adequado, que seja melhor para a realização daquela análise. Existem 3 processos físico-químicos principais que fundamentam a extração de analitos para a realização das análises. Esses processos são o processo de partição, que leva em consideração a diferença de solubilidade da substância na nossa amostra e em outros solventes. Então, para isso, nós vamos remover o analito da nossa amostra utilizando solventes nos quais ele tenha uma solubilidade maior. O segundo princípio é o da adsorção, no qual os analitos são coletados na superfície de um sólido com poder adsortivo. Então, a adsorção é a característica que moléculas conseguem interagir com a superfície de determinados locais. Então, existem materiais adsortivos, materiais que têm a capacidade de interagir temporariamente com algumas moléculas, e esses materiais são utilizados nessas técnicas que levam à adsorção como princípio básico. E nós temos o processo de volatilização, no qual os analitos são forçados a passar da fase aquosa, que é onde ele está na nossa amostra, para a fase gasosa. Então aqui nós nos referimos especificamente a moléculas que têm uma volatilidade maior, ou então moléculas não voláteis que tenham previamente passado pelo processo de derivatização, para assim se tornarem mais voláteis. Então, aqui nós vamos submeter a nossa amostra a determinadas formas de aquecimento e isso vai fazer com que o nosso analito passe da forma líquida, da fase líquida, para a fase de vapor. E, na fase de vapor, elas são coletadas e transferidas para o sistema analítico, que recebe vapores. Além dessa classificação das técnicas quanto ao processo físico-químico que as fundamenta, nós também temos a classificação baseada na sua capacidade de extração. Então, nós temos técnicas consideradas exaustivas e técnicas não exaustivas. As técnicas exaustivas são aquelas que promovem uma transferência completa dos analitos da matriz para a fase extratora. Então, quando a nossa técnica for capaz de retirar toda aquela quantidade de analito da amostra para a fase extratora, a gente chama essa técnica de exaustiva. Hoje nós vamos falar sobre 2 técnicas de extração exaustivas, que é a extração líquido-líquido e a extração em fase sólida. Além disso, nós temos técnicas consideradas não exaustivas, que são aquelas que têm uma capacidade de extração limitada. Então, muitas vezes, na grande maioria dos casos, quando a gente aplica essas técnicas, nós apenas vamos conseguir extrair uma parte do nosso analito. E, utilizando a lógica do equilíbrio químico, nós conseguimos prever, estimar a quantidade de analito que estava presente na amostra como um todo. Hoje nós vamos falar de 2 técnicas não exaustivas, que é a microextração em fase líquida e a microextração em fase sólida. Então, se a gente observar, os 2 princípios, né, líquido e sólido, podem ser feitos utilizando técnicas exaustivas e técnicas não exaustivas. Nós ainda vamos falar de uma 5ª técnica, que é a técnica por volatilização, que a gente chama de Reed Space. Tá? Em alguns lugares vocês vão ver
pessoas falando como headspace e outros como heat space, mas o termo mais correto é heat space, tá? E essa técnica, ela pode ser aplicada tanto como técnica exaustiva, quanto como técnica não exaustiva, a depender da maneira como ela vai ser realizada. Uma vez que eu escolha as minhas técnicas de extração, é importante que eu conheça o poder delas, a sua capacidade de transferir o analito da matriz da amostra para uma fase extratora. Isso é o que a gente chama de recuperação. A recuperação, ela se refere ao percentual de substância que a técnica de extração conseguiu passar da matriz à amostra e transferi-la para um determinado extrator. Técnicas de extração exaustivas deverão ter valores de recuperação bem próximos ao 100%, enquanto que técnicas não exaustivas terão valores de recuperação menores. Mesmo assim, em ambos os casos, nós precisamos conhecer esse valor de recuperação e garantir que essa recuperação seja precisa e exata. Ou seja, sempre que eu realizar nas minhas amostras aquela técnica, eu vou ter aproximadamente aquele percentual de analito recuperado. Isso é feito durante o processo de validação da técnica, em que a gente faz uma técnica chamada de adição padrão. O que é adição padrão? Nós pegamos a nossa amostra sem que tenha o nosso analito lá dentro, então uma amostra em branco. Lembra do que a gente fez na curva de paracetamol? Uma amostra de soro em branco. E nós adicionamos quantidades conhecidas do nosso analito. Nós pegamos essas amostras e submetemos ao processo de extração e, ao final, nós fazemos a análise laboratorial daquilo. E a quantidade que a gente mediu vai ser comparada com a quantidade que foi adicionada. E assim nós conseguimos calcular percentualmente o quanto foi recuperado por aquele processo de extração. Então, a quantidade medida vai ser dividida pela quantidade que foi adicionada na amostra e isso vai ser multiplicado por 100. E assim nós obteremos o valor percentual de recuperação daquela técnica.